parece habitar os recônditos da nossa mente. Não é uma escuridão física, mas uma sombra de dúvidas, medos e padrões inconscientes que nos impedem de enxergar o nosso potencial. Você já sentiu que algo dentro de você está te puxando para trás, te aprisionando em um ciclo repetitivo de sofrimento? Já se perguntou por que atrai as mesmas pessoas tóxicas, se sabota de forma tão inusitada, ou por que certas situações parecem se repetir como um pesadelo? Talvez você já tenha buscado ajuda em psicólogos, livros ou grupos de apoio, mas ainda não encontrou as respostas que tanto almeja. A sensação de estar à deriva, perdido em meio a um mar de emoções complexas, pode ser angustiante. E a frustração de não conseguir decifrar as mensagens silenciosas da sua própria mente pode te deixar ainda mais desorientado. Este canal, Mente Obscura, é um convite para mergulharmos juntos nesse universo interior. Não se trata de um guia rápido para a felicidade, nem de fórmulas mágicas. É uma jornada profunda, uma investigação minuciosa das sombras que nos rodeiam e que, por vezes, nos definem. Aqui, vamos explorar o universo complexo da psique humana, desvendando os mistérios por trás das nossas ações e reações. Vamos desmistificar os mecanismos inconscientes que nos impedem de viver a vida que desejamos. Nós, como seres humanos, carregamos em nós uma bagagem de experiências, traumas e crenças limitantes. Esses elementos muitas vezes operam no subconsciente, moldando nossas escolhas, nossos relacionamentos e, consequentemente, nossa percepção de nós mesmos. Você já se sentiu preso a um ciclo vicioso de pensamentos negativos? Já se viu repetindo padrões dolorosos, atraindo situações que lhe causam sofrimento, sem entender por quê? Talvez você tenha buscado em outros lugares a cura para essa dor, mas não encontrou o local certo. É nesse ponto que a mente obscura se torna uma bússola para a sua jornada de autodescoberta. Prepare-se para mergulhar em um universo de narrativas sombrias, onde a psicologia aplicada se encontra com a análise comportamental e o storytelling mais intenso. Cada vídeo será uma jornada, uma busca por respostas que podem estar escondidas dentro de você, esperando serem encontradas. Este é o seu convite para explorar as profundezas da mente humana, sem julgamentos, apenas com a curiosidade de desvendar os mistérios que te cercam. Junte-se a nós. Mas além dos traumas e padrões, existe outra força moldando nossa realidade interior. A influência da nossa narrativa pessoal. É a história que contamos a nós mesmos, repleta de crenças limitantes e autossabotadores diálogos internos. Imagine uma tela em branco, um palco vazio. Nele você escreve a sua própria peça, com personagens que podem ser você mesmo, mas também seus medos e ansiedades. Essas narrativas, embora muitas vezes inconscientes, ressoam profundamente, definindo os limites de nossas ações e sonhos. Agora, consideremos como isso se manifesta quando você se depara com oportunidades de crescimento. Você se sente seguro o suficiente para correr riscos? Sua voz interior sussurra dúvidas ou um coro de críticas implacáveis? Essas vozes, muitas vezes, se originam de experiências passadas, de relacionamentos desgastantes ou até mesmo de pressões sociais. Frequentemente, elas se apresentam como verdades inquestionáveis, mas na verdade são apenas narrativas que você construiu ao longo do tempo. Perceba, por exemplo, como uma crítica construtiva pode se transformar em autodepreciação, ou como um fracasso em uma tarefa específica pode se tornar uma crença de incapacidade generalizada. Essas são as armadilhas da nossa narrativa interna, as vozes que nos impedem de reconhecer nosso próprio valor e potencial. É crucial aprender a identificar essas narrativas. Quais são as histórias que você repete para si mesmo? São elas realistas ou distorcidas? Outro aspecto fundamental a se considerar é a influência do nosso ambiente. Não estamos isolados em nossas mentes. A maneira como interagimos com o mundo, as influências de nosso círculo social, as mensagens que recebemos da cultura em que vivemos, tudo isso contribui para a construção e reforço dessas narrativas pessoais. Percebemos então que a nossa jornada de autoconhecimento não é apenas um exercício individual, mas um diálogo contínuo entre a nossa mente interna e o contexto que nos envolve.
Imagine uma semente plantada em solo infértil. Ela não florescerá, não importa o quanto você cuide dela. Da mesma forma, se suas crenças limitantes estão enraizadas em experiências negativas ou em um ambiente tóxico, você precisará cultivar um solo fértil para que o autoconhecimento possa florescer. E isso exige um trabalho árduo de autoanálise, questionando as narrativas que você carrega e buscando novas perspectivas. É um processo de desconstrução e reconstrução, de reconhecimento de padrões e de busca por um novo caminho. Ao contemplarmos a complexidade da mente humana, percebemos que não estamos isolados em nossas angústias e anseios. Somos, em essência, tecidos intrincados, compostos de memórias, traumas, escolhas e padrões que se entrelaçam, moldando nossa percepção do mundo e de nós mesmos. Como um rio caudaloso, carregamos consigo a força da correnteza, mas também a fragilidade das margens, os bancos de areia que nos aprisionam e as pedras que nos machucam. Mas em meio a essa correnteza, a luz da consciência se manifesta. Esses fragmentos de insights, como pequenos pedaços de um quebra-cabeça, começam a se encaixar, revelando um retrato mais completo do nosso ser. Conforme as peças se alinham, emerge uma compreensão mais profunda. Somos mais do que a soma de nossas experiências. Somos a capacidade de transcender as limitações impostas por essas experiências, de encontrar força em meio à fragilidade e de construir uma identidade que transcende o sofrimento. A jornada de autoconhecimento, portanto, não é uma corrida contra o tempo, mas um processo contínuo de descoberta. É um convite a olhar para dentro, sem julgamentos, mas com curiosidade e compaixão. É como desvendar um mapa do tesouro, onde cada pista, cada insight, nos aproxima de um entendimento mais profundo de quem somos e do que realmente desejamos. Agora, refletindo sobre essa jornada até aqui, observe como esses elementos se entrelaçam. A compreensão dos nossos padrões inconscientes se conecta com a importância de questionar as narrativas que nos aprisionam. A busca por autoconsciência, por sua vez, se entrelaça com a necessidade de ferramentas para a transformação. Assim, percebemos que não estamos sozinhos nessa jornada. Somos parte de uma grande corrente humana, unidos pela busca pela compreensão e pela transformação. E ao nos conectarmos com essa corrente, percebemos que a força para a mudança reside dentro de nós, em nossa capacidade de olhar para as sombras e encontrar a luz. Afinal, a mente obscura, quando compreendida e acolhida, pode se transformar em um farol, guiando-nos em direção a uma existência mais plena e autêntica. Essa jornada, portanto, não é apenas um mergulho nas profundezas de nossa psique, mas um encontro com o nosso próprio potencial. E assim, chegamos ao cerne da questão. A jornada de autodescoberta não é um destino final, mas um processo contínuo de transformação. É a aceitação das nossas sombras, a compreensão dos nossos padrões e a coragem de confrontar as narrativas que nos aprisionam. Não é sobre apagar a escuridão, mas sobre aprender a navegar pelas suas profundezas, encontrando a luz que habita em cada um de nós. Imagine a escuridão como um oceano profundo, cheio de mistérios e segredos. Não é algo a ser temido, mas sim explorado com respeito e curiosidade. Cada onda representa uma experiência, cada abismo, um trauma. Mas, no fundo desse oceano, existe uma fonte inesgotável de força e sabedoria. E é lá que reside o nosso verdadeiro potencial, a nossa capacidade de superar os desafios e encontrar a paz interior. A mente obscura, neste contexto, não é um lugar de lamentações, mas um farol que guia a nossa nave rumo à compreensão. É um espelho que nos reflete não apenas em nossas imperfeições, mas também em nossa capacidade de crescimento, resiliência e transformação. É um convite para olhar para as nossas sombras com compaixão, para entender as narrativas que nos moldam e então, reescrever nossa história. A chave para a verdadeira transformação não está em eliminar as nossas fragilidades, mas em reconhecê-las, acolhê-las e, em seguida, transfigurá-las em fontes de força e sabedoria. É em meio ao caos interior que encontramos a nossa capacidade de resiliência. É no labirinto da nossa mente que desvendamos o caminho para a nossa verdadeira essência. Portanto, a jornada continua.
A mente obscura é um portal, não para um destino final, mas para um caminho contínuo de autodescoberta. O verdadeiro trabalho começa agora, em cada respiração, em cada escolha, em cada momento. O convite é para mergulhar em si mesmo, sem julgamentos, com curiosidade, e com a certeza de que, em meio às sombras, a luz sempre encontrará um caminho para brilhar.